Esse vídeo vai ser mais uma conversa, assim, não sei muito bem como explicar. Eu só tive uma ideia no meio da madrugada e agora tive mais ideias e vou progredir, ok? Eu vou falar sobre alguns tópicos que, assim, eu tive pensando durante o tempo, durante os meses, que podem fazer sentido para algumas pessoas, porque eu sinto que algumas experiências não são individuais, ainda mais na idade que eu tô, que é uma idade onde muita coisa na nossa cabeça martela bastante, faz com que a gente pense demais às vezes, sabe? E às vezes esqueça do básico. E quando a gente pensa no básico, a gente nunca pensa no básico na hora que precisa, a gente só pensa no básico quando a gente tá de boa, sabe? Em momentos que a gente precisava muito pensar em algo, a gente não pensa nisso. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente não precisa disso, sabe? Mas são coisas simples. E é sobre isso que eu vou falar. Falar sobre vida pra uma pessoa que viveu só 16 anos é bem irônico, eu diria. Porque a vida é engraçada. A vida é engraçada porque, assim, ela surpreende a gente de formas diferentes, assim, que a gente nunca imagina, sabe? E por mais que a gente imagine, a gente nunca tá pronto pra uma surpresa da vida. E isso que faz ela se tornar interessante. Algo que você não espera é uma surpresa. E por mais que você não goste de surpresas, a vida se torna interessante por isso, sabe? Agora, tipo, a gente tá no meio do Setembro Amarelo. No meio não, tamo no final. Tá quase acabando o Setembro Amarelo e uma coisa que é fato é que as pessoas só param pra se importar com vidas alheias nesse mês. É triste ver que nós precisamos de nós precisamos de um mês de conscientização para que as pessoas se importem com a vida, sabe, de alguém. Isso é muito triste. Setembro Amarelo, ele serve não para conscientizar as pessoas de que tem gente que precisa de ajuda, mas serve para conscientizar as pessoas da hipocrisia que é a importância que algumas pessoas botam na vida de outras, sabe? Porque se você precisa de um mês para lembrar que uma vida importa, você já morreu há muito tempo por dentro. E é uma hipocrisia chegar no meio de setembro, do Setembro Amarelo, e você simplesmente postar que você se importa com a vida das pessoas e você combate totalmente contra o suicídio. Antes de setembro e depois de setembro, o que que você faz para combater isso? Ou o que que você deixa de fazer para que isso não aconteça? É sobre isso, entende? A vida é engraçada, só que por conta de pessoas ruins, ela se torna sem graça para outras. Apesar de que também vale ressaltar que a vida, ela tem muitos altos e baixos. Uma vez eu ouvi uma moça falar que a vida é igual os batimentos cardíacos naquela máquina do hospital, sabe? Porque ela sobe e desce. Então são os seus altos e baixos, sabe? Que você tem na vida. Se você não tem altos e baixos e só anda em linha reta, você morre. Então é necessário que a gente passe por dores, que a gente passe por amores, que a gente passe por sofrimento, por alegria, por raiva, por ansiedade. Tudo isso são altos e baixos que a vida faz com que a gente viva intensamente, sabe? Porque no mundo tem milhares de pessoas, bilhões de pessoas que pensam de formas totalmente diferentes. Essa variedade que faz com que tudo ande, porque são pessoas mais extrovertidas e menos extrovertidas, pessoas mais tristes e menos tristes. São as pessoas que, né, são os altos e baixos. Se todas as pessoas fossem iguais, todo mundo morria. A vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de variedade, por isso que existem vários tipos de pessoas com vários tipos de raciocínios, pensamentos, vidas diferentes, sabe? A pessoa que sai pra trabalhar às 7 horas da manhã não é a mesma pessoa que vai pra escola no mesmo horário, sabe? A pessoa que comemora aniversário no dia 7 de julho não é a mesma que comemora aniversário no dia 17 de novembro. São pessoas diferentes, com variedades e assim vai, sabe? É isso que faz a vida ter graça, a variedade, porque você sempre vai ter como conhecer mais. Ninguém conhece a vida 100%, ninguém conhece o mundo 100%. E a gente só vai conhecendo mais. A gente vai conhecendo coisas mais ruins, vai conhecendo coisas mais boas, mas tudo isso são altos e baixos, sabe? Tudo isso são coisas necessárias pra gente viver. É muito importante a gente lembrar disso e não se perder de si mesmo, sabe? Outro ponto também é que é importante a gente ressaltar o quanto a vida é bela, sabe? Romantizar a vida.
E não romantizar os momentos ruins, de forma com que você só dê valor a eles, mas também romantizar os bons. Os dois precisam disso, porque se você pensa que a vida só é boa, quando você passa por um momento ruim, você se frustra. Quando você pensa que a vida só é ruim, quando você passa por um momento bom, você não acredita nele. Então é importante que a gente romantize os dois. Os momentos bons, para que a gente possa superar os ruins, e os ruins, para que a gente possa acreditar que ainda vai vir um bom, sabe? É ter esperança. E romantizar a vida é algo que é benéfico, sabe? Para qualquer pessoa que possa passar por uma situação ruim ou boa. Só que você não pode se perder nisso. É importante que a gente não romantize tudo na vida pra que a gente não caia na ilusão. Porque senão a gente acredita no que a gente não deve e a gente não acredita no que deve acreditar, sabe? Por conta dessa nossa ilusão que nós mesmos causamos na gente quando a gente romantiza a vida à beça. Por mais que as pessoas não tentem, elas romantizam a vida em muitas coisas do que elas fazem, sabe? Por exemplo, o ser humano, ele, não todos, mas muitas pessoas gostam muito de juntar a família e ir para uma chácara num domingo. São só pessoas que se conhecem indo pro meio do mato em um dia da semana. Que graça isso tem? Se a gente parar pra ser lógico. Nada. Mas como as pessoas todas ali romantizam esse momento e fazem ele ser um momento bom, ele se torna algo legal. Então, depende muito da gente, para nós mesmos termos momentos bons, sabe? Porque se uma pessoa não considera aquilo bom, ela não vai achar nada de bom naquilo. Se uma pessoa considera aquele momento agradável, aquilo vai ser agradável pra ela e acabou, entendeu? E é isso que constrói a vida, e é isso que a gente faz pra romantizar a vida e viver uma maravilha, apesar dos altos e baixos. É muito importante também a gente dar valor ao que a gente tem. Eu sou suspeito pra falar isso porque eu tenho muita experiência, tive muita experiência de perder coisas que importavam muito pra mim por eu não ter dado valor. Muitas vezes a gente não sabe dar valor ao que a gente tem e a gente só aprende perdendo. E isso é algo natural. Ninguém consegue evitar esse tipo de aprendizado, porque quando você não sabe fazer algo e ninguém te ensina, a culpa não é sua, sabe? A culpa não é sua por não saber. E se você aprender da pior forma, acontece, sabe? Você não é o único, não vai ser, não foi, e isso faz parte das vidas das pessoas. Muitas pessoas só aprendem a dar valor ao que tem quando perde. Muita gente que acha que dá o valor preciso para aquilo, sente falta de estar dando mais quando perde aquilo. Então, se for embora a família, que fiquem os amigos e os momentos bons. Se for embora os amigos, que fiquem a família e os momentos bons. Se for embora os momentos bons, que fiquem a família e os amigos. Porque dentre esses três, pelo menos um vai seguir você pela vida toda, sabe? Se você perde os amigos e a família, os momentos bons e as lembranças é os que vão ficar aqui e aqui. Se você perde os amigos, a família, os momentos bons é o que vai ficar aqui e aqui. E assim vai, sabe? É, você dá valor ao que tem, porque sempre algo vai ficar. Sempre vai ficar, tudo vai ficar bem em alguma parte. Isso é algo que você pode ficar tranquilo. E por mais que pareça que nada sobrou, algo sobrou, sempre sobrou. Porque é impossível você ser sozinho nessa vida. Você pode ser sua própria companhia, mas sozinho você não é. Porque uma pessoa sozinha é uma pessoa morta. Uma pessoa que não tem vida, não tem pensamento, não tem consciência, não sente nada, não sente toque, paladar, olfato, cheiro, nada. Quanto mais sozinho você tá, mais acompanhado você tá ao mesmo tempo. Isso é muito bonito de pensar. Você nunca tá sozinho. Por mais que você não tenha nenhum amigo, nenhum familiar, nenhum momento bom, você tem os seus sentidos. Você tem a chance de respirar. É isso, sabe? As pessoas que vivem internadas no hospital são muito bem acompanhadas. Delas mesmas, às vezes, mas elas são acompanhadas. Então você, que tem a chance de levantar todo dia,
sair na rua pra respirar, andar, vai dizer que é sozinho, isso é a maior mentira que você pode contar pra si mesmo. Uma palavra que eu aprendi o significado faz mais ou menos um mês é a palavra resiliência. É uma palavra que não tinha muito significado pra mim, por eu não saber muito significado dela. Mas depois de ver certo vídeo e pensar, me identificar com ele, eu consegui perceber o quanto que resiliência retrata superação, sabe? Porque superação, garra, persistência. Um dos pensamentos que eu aprendi que ele é perigoso, você não pode usar ele a todo momento, mas é importante para você superar, é pensar que se você passa pelo pior, você volta muito melhor. Se você passa por aquilo, você vai poder ser calibrado para poder passar por aquilo de novo, caso um dia aconteça. E se não acontecer de novo, pelo menos você tá mais forte agora, sabe? Isso é resiliência. Um dos exemplos que eu vi é quando você vê um chão de concreto e tem aquela plantinha crescendo entre os tijolos, entre os chão de concreto. Tipo, não tem nada de terra ali por cima para ela crescer, mas ela cresce. Ela passa por dentro de todo aquele concreto. E a dificuldade para ela ter passado deve ter sido muito grande. E isso é resiliência. Ela estava de boa lá na terra, veio o ser humano, jogou cimento em cima, e mesmo assim, ela conseguiu passar por todo o cimento e continuar crescendo para cima, e sendo verde, bonita. Uma planta no meio do concreto. É sobre isso. É sobre você, tipo, passar por uma dificuldade e voltar, ainda assim, lindo e forte, porque você passou por todo o pior, por toda a tempestade, sabe? É poder ver o arco-íris depois do furacão, entende? Isso é resiliência, isso é muito bonito, porque quando você chega no final do percurso, você vê que tudo valeu a pena, sabe? Tudo que você passou, se você não tivesse passado, talvez fizesse você ter uma visão totalmente errada, uma visão totalmente superficial daquilo que é importante você passar, sabe? E isso se encaixa em várias coisas, como brigas, como traumas, como luto, coisas desse tipo. Se você não passar, você não entende o que é e cria uma visão errada em cima. Você pode imaginar, mas você não sentiu de verdade para falar, eu sei o que é isso. Então, quando você passa por aquilo e supera aquilo, ou pelo menos consegue, resiste ao que está passando, você fica forte, você sabe, você fica sábio. Isso é resiliência e é algo muito bonito. É importante que a gente passe pela superação de algo, porque a nossa cabeça piora muitas coisas conforme você vai passando por certas situações. Às vezes, o que você acha que é azul é vermelho, às vezes o que você acha que é preto é branco. É muito importante que a gente supere as situações para pensar de forma diferente e muitas das vezes certa, porque às vezes você acha algo que a outra pessoa não acha. A culpa é sua por achar isso? Não. A culpa é da outra pessoa por pensar diferente de você? Também não. O importante é você conseguir superar o que você está passando, dividir pensamento de sentimento, para que você possa pensar de forma progressiva, para que você possa passar por aquilo da melhor forma possível. E da melhor forma possível, eu não digo que você passe confortável, que você passe feliz, mas que você passe da forma que mais vai te jogar para frente, sabe? Porque muitas das vezes, se a gente só vive a parte boa da coisa, a gente fica para trás. E é o que eu disse no começo do vídeo. Você não pode só viver a parte boa, você tem que viver a parte boa, a parte ruim, porque se você viver só a parte boa, você morre. Isso é o caminho, é uma corda. E você tem que superar a parte boa, a parte ruim, e entender que a parte boa vem, que a parte ruim vem. E que a parte boa pode destruir a ruim, e que a parte ruim pode destruir a boa. Mas também a resiliência faz com que você construa novas partes boas e ruins. Você jamais vai se livrar das partes boas da vida e jamais vai se livrar das partes ruins dela. Você só tem que viver altos e baixos, como eu disse anteriormente. O sentimento de tristeza é algo que invade muito o ser humano e faz com que ele tome muitas ações precipitadas, faz com que ele pense de forma errada. Isso é comum, isso é natural do ser humano, sabe? Você não é culpado por pensar diferente quando tá triste,
Mas é importante entender que é preciso, sabe? É muito preciso, porque a tristeza transforma o ser humano. Ela transforma ele em uma pessoa quando ele tá sentindo tristeza, ela transforma ele quando ele sente que vai sentir tristeza, ela transforma ele quando ele acaba de sentir tristeza. A tristeza, ela puxa todos os sentimentos. E por isso que ela é necessária, sabe? É tipo meu poema branco. Ele precisa de todo mundo pra ser ele. Porque sem ele sentir, sem ele falar, sem ele se misturar com todo mundo, ele não é ninguém. A tristeza, sem puxar qualquer outro tipo de sentimento além dela mesma, ela não é ninguém. Então, por isso que ela é precisa pro ser humano. É importante que o ser humano sinta tristeza. Ele não precisa sentir tristeza, ele não precisa sentir tristeza propositalmente, mas é importante que ele sinta tristeza de forma natural e que ele não ignore esse sentimento, porque ele é preciso, por mais que doa e por mais que ele machuque. O sentimento de tristeza é preciso. Falando em sentimento, sentimento é algo muito único, mas que todo mundo tem. Isso é muito louco de pensar, porque eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto amor. Você também sente tristeza, alegria e amor. Eu sinto de uma forma, você sente de outra. Isso significa que eu te entenda? Não. Isso significa que eu não te entenda também? Não. Eu entendo que você ama, eu entendo que você chora, eu entendo que você ri. Talvez não pelas mesmas coisas que eu. Você não ama a mesma coisa que eu amo, você não ri da mesma coisa que eu rio, você não chora pela mesma coisa que eu choro. Eu sei o que você sente, mas eu não sinto totalmente, porque é algo que você sente. Sentimento é algo que vem de dentro, que a gente não expressa em palavras nem em gestos. É só algo que vem no peito e que a gente não consegue expressar de nenhuma forma. Nós podemos tentar provar isso, mas provar todo o seu sentimento é algo impossível, a não ser que você consiga fazer aquela pessoa sentir exatamente a mesma coisa. E você não consegue, porque você nunca vai saber se ela sentiu exatamente a mesma coisa, porque sentir é algo único. Sentir é algo que você não consegue passar para outra pessoa. Se eu levo uma facada e eu te der uma facada, não significa que você vai sentir a mesma dor que eu, por mais que a facada possa ser no mesmo lugar. Não significa, porque é algo único. Sentimento de dor, tristeza, alegria, qualquer tipo de sentimento é algo único. Então, é tudo muito confuso quando a gente fala de sentimento. Amar é confuso, por exemplo. Eu amo tal coisa. Tal pessoa também ama tal coisa. Eu posso falar que eu amo mais que ela? Eu não posso, porque eu não sei o quanto ela ama. Ela não pode falar que ama mais que eu, nem pode falar que ama menos do que eu. A gente nunca sabe quem ama mais algo ou não. Algumas atitudes podem dizer isso, claro. Mas a gente nunca pode ter uma resposta 100% com 100% de certeza, porque é um sentimento, e sentimento a gente não consegue, sabe, sentir totalmente pelo próximo. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. É uma conversa que é um papo cabeça, muito importante. Esse é o videozinho, eu acho que acabou por aqui. Ah, por que eu gravei isso? Eu não sei. É 5h24 da tarde de um domingo. Tem momento melhor pra ter uma conversa assim? Eu acho que não. Se você tiver, me fala. É isso.